Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Estamos aqui agora no nosso segundo período de oração, no segundo período de leitura à palavra, construindo mais um pedacinho deste pilar, desse quarto pilar do Evangelho de João, dentro da profecia de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, para que o Senhor pudesse alcançar ali as necessidades daquele momento, daquela época. E a gente consegue, e nós observamos que o fruto da oração desse servo, desse profeta, tem alcançado-nos até o dia de hoje. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Nós estamos aqui com um projeto Atos dos Apóstolos, onde neste momento nós estamos preparando 4 colunas para sustentar uma obra que o Senhor irá operar conforme o desejo do Espírito Santo. Então, neste período da tarde, que é a transição da sexta hora, dentro da transição da sexta hora do dia, onde o sol está mais a pino, sobre nossas cabeças, onde existe muita pressão, espiritual no mundo celestial, nós paramos um momento do nosso tempo para nós orarmos ao Senhor. Então não é diferente, para aqueles que estão chegando agora, nós estamos construindo esse projeto ali, Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos será sustentado por 4 colunas que são representadas pelos 4 evangelhos, a qual o evangelho de Mateus já está pronto, gravadinho na playlist, os irmãos podem contemplar. O evangelho de Marcos já está pronto, os irmãos podem contemplar na playlist. O evangelho de Lucas está fresquinho, é só os irmãos fazerem uma visita ali, aquela playlist vai ser uma bênção. E agora nós estamos um pouco a mais da metade da coluna do evangelho de João, que é o evangelho do amor, o evangelista, As pessoas até falam que é o apóstolo a qual o Senhor mais amava, aquele que reclina a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus ali na ceia. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós aprendemos o amor de Jesus, através deste amor expresso a João, que também representa muitos de nós que somos necessitados. Vamos orar, que esse é o projeto, oração, Colunas feitas sobre a oração. Então, Senhor, nesta hora da tarde, uma hora profética da oração, nós colocamos diante do teu altar nossas vidas e clamamos, Senhor Deus, pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. Quando colocamos diante do teu altar as nossas vidas, aqui, Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante do altar do Senhor, te peço a tua proteção, a tua guarnição. E também eu peço, Senhor Deus, pela vida da minha família, todos aqueles que fazem parte da minha família. Coloco diante do teu altar, porque nós precisamos ser guardados pelo Senhor. Então, Senhor Deus, aonde o Senhor opera, ó Deus, nós somos invencíveis, porque o Senhor é aquele que não pestaneja, aquele que não dormita, não cochila. Nós clamamos ao Senhor nesta hora. Pedimos ao Senhor que, neste momento, Senhor Deus, que eu me encontro e que muitos se encontram também necessitados de uma bênção do Senhor, devido aos dias que nós vivemos atualmente, por todas essas notícias, por tudo que passa-se pela vida. Nós, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, alcança as nossas causas, principalmente essas causas, Senhor Deus, que são impossíveis, que estão travadas, mas que o Senhor pode destravar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode destravar. Por isso, nesse período, Senhor Deus, de oração, onde é um período de calor, um período, Senhor Deus, de pressão, ó Deus, sobre o espírito, sobre a carne,
sobre todas as coisas, nós colocamos diante de Ti. E te pedimos, Senhor Deus, opera um milagre para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor possa alcançar este pai de família que está no seu labor, esta mãe de família que está ali labutando em seu lar, a vida dos seus filhos, a necessidade de cada um. Colocamos quem está nos hospitais, ó Deus, quem está nos presídios, nos asilos, ó Deus, nos abrigos, ó Deus, que vivem pelas ruas, meu Pai, sem ter para onde ir, perambulando para lá e para cá. Ó Deus, muitas das vezes no frio, na chuva, ó Deus, mas que o Senhor possa estar, ó Deus, despertando o coração daquele que tem um bom coração, para poder realizar a tua obra, porque a tua palavra fala que este não nasceu assim porque quis, não está assim porque quer, mas é que para que manifeste a tua glória, a tua graça. E através dele, Senhor Deus, o teu nome ser glorificado. Por isso nós colocamos a nossa necessidade diante do altar do Senhor. E te pedimos juntamente, onde essa oração chegar, ó Deus, que essa pessoa ela possa alcançar a bênção. Ó Deus, porque é simples, não é no muito falar, mas é no acreditar que o Senhor pode se mover a nosso favor. Assim nós oramos, nós te bendizemos e cremos no Senhor, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesse período da tarde, a qual o Senhor tem nos dado a oportunidade para podermos fazer esta obra, tão chamado de Deus para isso, e às vezes eu não compreendo muito bem, mas Deus está no controle de todas as coisas, isso é verdade, não é? Nós entraremos agora num capítulo muito importante. O rei está chegando, né? A semana, são poucos os dias do Senhor Jesus encarnado aqui na terra, após o capítulo 12 do Evangelho de João. Então ali ele já estava preparando-se para cumprir aquilo que ele veio fazer aqui na terra, que é abrir a porta da salvação, a salvação interna, interior, dando a possibilidade de todos serem chamados filhos de Deus, de todos poderem olhar para os seus próprios pecados, cada um individualmente, e se libertar deles, entregar na mão do Senhor e libertar-se, e ser livre e ter vida com abundância. Então, nesta hora, nós entraremos no Evangelho de João, onde nós nos depararemos com a entrada triunfal em Jerusalém, e o grão de trigo, a parábola do grão de trigo ali, né, sobre essa parte da colheita e do crescimento. A semana que mudou a eternidade começa aqui, nesse capítulo. É muito interessante isso. A semana que mudou a eternidade começa aqui, no capítulo 12, onde o Espírito Santo de Deus irá nos conduzir a acompanhar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sob gritos de Hosana, Hosana, viva o Rei, Hosana nas alturas, né? Que é um mistério, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas antes disso, veja, e nós olharemos, juntos contemplaremos o gesto de adoração extravagante de Maria ao ungir aos pés do Mestre. Nós vamos entender o mistério do grão de trigo que precisa morrer para dar fruto, né? Onde eu falei ali da preparação da terra. E o que Jesus quis dizer com chegou a hora de ser glorificado. Ele vai explicar que chegou a hora dele ser glorificado. Então tudo ali, a partir daquele momento, já era tudo a única vez. Só falaria, operaria pela última vez, já era despedida já. Este é um estudo sobre entrega,
sobre adoração e a preparação para o sacrifício supremo que garantiu a nossa salvação. A partir de agora, a nossa atenção ela está voltada já para o Calvário, não é? Nós iremos ficar atentos. Não é pregação, ainda não chegou esse momento da vontade da gente sair pregando, né? Bastante sobre tudo isso. Mas agora é momento de construção mesmo. É bruto, é a palavra bruta, né? Às vezes nós poderíamos esmiuçar mais, mas estamos construindo esses 4 pilares. E tem um detalhe, nós temos um fundo natural, sonoro. Geralmente é um cãozinho latindo. É sempre nesse horário. Os irmãos podem perceber. Não é um estúdio, né? Nós não estamos ainda no estúdio, estamos ainda começando com o que nós temos, mas os irmãos, por gentileza, não reparem. Os irmãos glorifiquem junto comigo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e vamos ler a palavra do Senhor, porque o importante é ler a palavra do Senhor. Que nada possa nos impedir de fazermos a obra do Senhor acontecer. Eu não posso esperar o cachorro parar de latir, eu não tenho onde ficar para gravar. Tem que ser agora. Eu conto muito com a paciência e o desenvolver de Deus em relação ao som externo. Amém? Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor quando nós iremos ler a Tua palavra e pedimos ao Senhor paz, pedimos ao Senhor paciência, pedimos ao Senhor amor, que a Tua graça maravilhosa possa ser sobre as nossas vidas. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos que cada palavra lida, ela possa ser um bálsamo para aqueles que ouvem, que eu possa receber uma bênção, Senhor Deus, na leitura da Tua palavra. Assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor, te peço essa bênção, porque grande é o Senhor para operar em milagres, porque basta uma palavra Tua e tudo se faz. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Passa do Teu sangue sobre as nossas vidas, sangue de Jesus, que tem poder para perdoar os nossos pecados. Assim nós oramos, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho de João, capítulo 12. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não os deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus.
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Verso 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram-se do que isto significava sobre ele. E a multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, e todos testificavam sobre a ressurreição dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Alguns gregos desejavam ver a Jesus. Jesus falava da sua glorificação. Ouve-se uma voz no céu: Jesus, a luz do mundo. Verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que tinha havido sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos entrarei. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse depois Jesus: A luz ainda não está Jesus disse-lhe: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-os, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não cria nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu o mandamento sobre o que hei de fazer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o meu Pai tem dito. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos porque o Senhor tem dito aquilo que é do Pai, aquilo que é da eternidade. Nós te glorificamos, Senhor Deus, e te pedimos que a tua palavra ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Te pedimos porque o Senhor é maravilhoso, bendito seja o teu nome. Nessa hora, irmãos, nós iremos dar uma passada breve pelo capítulo 12, falando um pouco de Maria quando ela unge os pés do Senhor. Ali ela já estava profetizando o que hoje é sobre a minha vida, que me faz arrepiar, ficar com o pelo arrepiado. Só de pensar, né, que é o Espírito Santo, porque o óleo, ele tipifica o Espírito Santo, né? E a palavra fala que ela ungiu o Senhor, os pés do Senhor, né, que tipifica o caminho, e enxugou com os cabelos, né? O cabelo fala dos pensamentos, né? Os pensamentos ungidos, né? Com as pisaduras corretas, pisando no lugar certo, correto. O cheiro suave do Espírito Santo, né? Que alcança o nosso coração nesta hora, nesta leitura, embora a narração não seja profissional, mas aqui é um servo pequeno, que tem o desejo que a palavra ela seja levada a todos, né? Mesmo que de uma forma tão rudimentar, mas que esse cheiro, que esse unguento de nardo puro, ele possa fazer essa tradução e fazer essa operação do Espírito em cada coração, né? E a palavra mostra ali quando o Senhor Jesus ele entra em Jerusalém. Ele ia e via várias vezes, mas essa entrada foi triunfal, né? Porque ele cumpriu que ele seria levado para o madeiro e ele entraria em Jerusalém assentado sobre o jumento, né? E quando nós falamos de um jumento, nós falamos de um animal com extrema inteligência, com extrema capacidade de ter força e com um certo sentido obstinado de levar a carga até o devido lugar. Essa aí é a obra que Jesus que ele estava alicerçando aqui no planeta Terra. Então ele estava embasado na palavra, né? Tanto é que depois que os discípulos
que depois que o Senhor foi glorificado, que os discípulos entenderam a tipologia desses sinais, porque o Senhor Jesus ele sempre estava envolvido nos tipos e nas parábolas. Ele sempre era aberto aos mistérios, não é? E o homem que ficasse atento, igual nos dias de hoje. O Senhor está falando conosco, mas às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Às vezes não temos nem paciência de estar ouvindo o que está acontecendo, de tanta opressão. E a palavra fala que a entrada triunfal, quando o Senhor falou que pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que o fizeram este sinal, ou seja, a fama era tão grande que uma grande multidão até atrapalhava os religiosos da época. E a palavra fala que pessoas de outros países, né, os gregos, desejavam ver Jesus, né, e o próprio Senhor Jesus falava da sua glorificação, né, aí o próprio Deus falou com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ali abriu sua boca, né, e muitos pensaram que era uma metamorfose natural, uma manifestação natural. E o Senhor falou assim, ó, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todos aqueles que creem em mim não pereçam nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então o Senhor é a luz do mundo, porque amam. Aí ele fala assim, ó, e cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam ou se cure. Então também existe uma moderação do Espírito Santo, ele está para todos aqueles que desejam. Eu desejo agora, eu preciso de uma bênção, os irmãos também. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor ele quer operar uma maravilha na nossa vida. Não tem como dizer que não. Isso não está acontecendo por um outro motivo a não ser que o nome do Senhor seja glorificado. E a palavra do Senhor disse que e eu sei que o seu mandamento, ou seja, o mandamento de Deus, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como meu Pai me tem dito. Então, o Senhor, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Tudo arrisca. Né? E nos deixou tudo pronto, né? Para o nome dele ser glorificado. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós nesta tarde. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Que o Senhor ele possa encontrar lugar nesse seu coração, né, e nessa sua causa, nessa sua questão, e também na sua adoração. O Senhor possa se fazer presente. Amém? Vamos cumprir o momento de oração. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesta tarde maravilhosa e pedimos ao Senhor que o teu nome ele possa ser glorificado sobre a nossa vida. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ele opere, ó Deus, a nosso favor. Principalmente agora, no momento que nós vivemos, cada um de nós falamos a humanidade inteira, Senhor, porque nós somos ousados. Porque é chegado o tempo, Senhor Deus, está muito próximo. A cada dia fica mais próximo ainda. É por isso que nós falamos disso, contando nos nossos dias. A volta do teu filho está próxima. Muitos sinais já se cumpriram e muitos estão se cumprindo e faltam alguns para se cumprirem. Então, neste momento, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos a tua bênção, que o teu nome possa ser glorificado sobre a nossa vida e que a tua palavra, ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Que teu Espírito, ele possa falar muito mais do que as minhas palavras.
que são rudes, são pesadas, muitas das vezes incompletas, mas que o teu Espírito possa estar completando para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor, te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E assim, meus amados irmãos, eu me despeço dos irmãos. É rápido. É construção, mais um pedacinho da coluna construída. Mais um pedacinho. É o evangelho completo. Daqui a pouco esse pilar está pronto para você consultar a hora que você quiser. Não sou um narrador profissional, mas aqui quem narra é o Espírito Santo de Deus. Ele é que faz a obra, ele é que é o dono de todas as coisas, é aquele que fala conosco, é aquele que rompe a atmosfera natural e vem com voz de trovão e com voz de anjos, com a voz de muitas águas e com a voz mansa e delicada, porque é dele, para ele, tudo por ele, porque agora é viva o Rei, porque o ministro agora é o Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne. Amém? Eu vos despeço com a paz do Senhor Jesus e aquele abraço bem gostoso, maravilhoso no coração. E peço gentilmente para você fazer parte dessa obra, deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando, não é? E até mesmo se inscrevendo no canal. Isso é muito importante, ajuda, né, a tracionar e fazer com que essa palavra, a leitura da palavra, ela possa chegar ao coração das pessoas e essa pequena descrição, ela também possa fazer parte de um projeto do grão de trigo sobre a terra, morrer e ressuscitar e viver dentro de nós. Amém? A paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe maravilhosamente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.